Tenho muito orgulho de usar o uniforme do lendário Exército Vermelho. Ele foi santificado pelo sangue dos meus camaradas que caíram em combate contra os fascistas. Você que segue a Sala de Guerra há mais tempo vai lembrar que eu já falei de Lyudmila Pavlyuchenko em outra ocasião. Foi quando eu fiz a minha crítica do filme Bitva za Sevastopol ou Batalha de Sevastopol, que basicamente é uma biografia de Lyudmila Pavlyuchenko, né? Se você não viu, clica aqui, ó, para dar uma olhada na minha crítica e já te adiantando. Eu disse naquele vídeo que foi o primeiro filme russo que eu realmente consegui aproveitar, né? O primeiro que eu consegui gostar do começo ao fim, sem ressalvas. E antes de eu te entregar esse documentário aqui, que realmente ficou uma experiência de tão fantástico, eu quero te falar de outra experiência que você pode ter junto com a Sala de Guerra. Porque a gente vai marcar nesse ano os 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial e dos seus principais protagonistas, os bombardeios atômicos. Tudo isso aí você vai poder vivenciar na nossa missão Átomo, que parte para os Estados Unidos no próximo mês de outubro. Já para começar, a gente vai visitar o Boeing B-29 Enola Gay, o protagonista do bombardeio de Hiroshima, lá no Museu Smithsonian em Washington. Depois disso, nós vamos para o Novo México, onde a gente vai visitar a cidade de Los Alamos, onde a bomba atômica foi criada pela equipe de Robert Oppenheimer, que aliás a gente vai visitar a casa dele lá na cidade. Depois disso eu te levo no Marco Zero da bomba atômica, o local de testes Trinity, que fica dentro de uma base militar e só vai abrir para turistas uma única ocasião esse ano, e só a Sala de Guerra vai poder te levar lá para dentro, hein? Lá você vai poder ver o pináculo que fica no Marco Zero da primeira explosão. Vamos também conhecer o Rancho McDonald, onde a bomba atômica foi montada, e você também vai poder conhecer a trinitita, o mineral verde que foi criado pelo calor da primeira explosão atômica. Mas não acabou não, porque o melhor eu guardei para o final. Olha só, nós vamos fazer um voo histórico e épico num verdadeiro Boeing B-29 Super Fortress. Você percebeu que não dá para ficar de fora dessa, né? E você que quer garantir a sua vaga, clica nesse link que está aqui embaixo ou leia o QR Code e chama lá os nossos agentes que vão te oferecer as melhores condições para você realizar esse sonho, hein? Então não perde tempo, porque eu vou ser o seu guia e te espero lá. E agora vamos conhecer a vida da maior atiradora de todos os tempos, Lyudmila Pavlyuchenko. No dia 12 de julho de 1916, na cidade de Bielaya-Tserkov, um centro administrativo regional ucraniano localizado 80 quilômetros a sudoeste de Kiev, no então Império Russo, nasceu Lyudmila Mikhailovna Bielova, filha de Mikhail Ivanovich Bielov, um mecânico originário de Petrogrado, e sua esposa Helena Trofimovna Bielova. Quando a menina tinha menos de um ano de vida, irrompeu em seu país o furacão político que a história registrou como a Revolução Russa de 1917. Com a deposição do czar em fevereiro daquele ano, a instabilidade atingiu todas as regiões do país, e enquanto gradualmente o governo provisório de Alexander Kerensky perdia o controle, crescia o poder e o prestígio dos bolchevistas de Vladimir Lenin. Mikhail Bielov foi um dos milhões de novos adeptos do Partido Comunista, abandonando sua antiga profissão para se tornar um comissário político regimental dentro do nascente Exército Vermelho durante a Guerra Civil Russa, que resultou no estabelecimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1922. Após o estabelecimento do novo país e a solidificação do regime comunista sob a tutela de Joseph Stalin, Bielov passou a trabalhar para a Polícia Secreta do Estado, o temido NKVD, sendo também agraciado com a cobiçada Ordem da Bandeira Vermelha. Em 1930, quando Lyudmila tinha 14 anos de idade, a família mudou-se para Kiev, e lá a garota começou a exibir traços de extrema competitividade em atividades físicas escolares, especialmente determinada a provar-se contra os colegas do sexo masculino, e já naquela idade afiliou-se à Sociedade Voluntária de Assistência às Forças Armadas,
matriculando-se em clubes de tiro. O que no começo era um passatempo, tornou-se eventualmente uma paixão para Lyudmila, levando-a a participar de diversos campeonatos de tiro de precisão, onde foi galardoada com a insígnia de tiro Voroshilov, uma comenda inspirada no comissário popular de defesa da União Soviética, Marechal Kliment Voroshilov. Pouco tempo depois de mudar-se para Kiev, entretanto, Lyudmila conheceu um homem chamado Alexei Bogdanovich Pavlichenko, e do relacionamento com ele resultou seu casamento aos 16 anos de idade, bem como um filho, Rostislav Pavlichenko, nascido em 1932. A partir de então, sendo conhecida como Lyudmila Pavlichenko, ela não ficou casada por muito tempo, divorciando-se do marido já no ano seguinte, 1933, quando tinha ainda 17 anos de idade, voltando a morar com os pais. Continuando seus estudos à noite, Pavlichenko arrumou um emprego diurno numa fábrica de armamentos em Kiev, continuando nessa intensa rotina até conseguir o seu diploma do ensino médio. Aos 21 anos de idade, em 1937, ela ingressou na Universidade de Kiev no curso de História, com o objetivo de tornar-se professora e pesquisadora acadêmica. Enquanto progredia na vida universitária, ela não abandonou sua competitividade física, ingressando no time de atletismo como velocista e salto com vara, bem como concluiu um curso preparatório de 6 meses em tiro de precisão militar com o Exército Vermelho. No verão de 1941, Pavlichenko estava em seu 4º ano na universidade, naquele momento cumprindo um estágio de campo na cidade litorânea de Odessa, quando no dia 22 de junho irrompeu a Operação Barbarossa, a invasão alemã da União Soviética. O caos dos primeiros dias da invasão alemã refletiu-se por todos os grandes centros urbanos do país, e Pavlichenko correu ao escritório de recrutamento militar em Odessa, que se encontrava apinhado com milhares de jovens ávidos aguardando em filas intermináveis. Quando finalmente chegou a sua vez, ela disse que queria voluntariar-se para serviço no exército e que queria ser designada para a infantaria. O recrutador, entretanto, designou-a imediatamente para a enfermagem. Diante da negativa, contudo, Pavlichenko não aqueceu e insistiu com o oficial que possuía ampla capacitação como atiradora de precisão, inclusive mostrando-lhe sua insígnia Voroshilov. Somente então o recrutador aceitou seu pedido e designou-a sniper do exército junto à 25ª Divisão de Rifles, uma unidade veterana da Guerra Civil, e que então encontrava-se sob comando do Fronte Sul do general Ivan Tyulenev. Pavlichenko teve seu batismo de fogo nas batalhas fronteiriças da região da Moldávia contra tropas do Grupo de Exército Sul da Wehrmacht, e nesses primeiros dias em ação, sua função era a de cavar trincheiras e linhas de comunicação, estando armada unicamente com uma granada RGD-33 presa à cintura, devido à alarmante escassez de armamentos para a infantaria soviética. Foi somente no final do mês de julho que sua sorte mudou. Com o resultado de um bombardeio da artilharia alemã, um dos seus colegas de companhia foi seriamente ferido, e em seus últimos momentos passou a Pavlichenko seu fuzil Mosin Nagant modelo 1891. Com a arma em punho, ela finalmente colocou suas habilidades à prova, e em 8 de agosto abriu seu score em campo, derrubando 2 soldados romenos a 400 metros de distância nos arredores da cidade de Beliaivka, perto de Odessa. O fronte sul soviético havia sido violentamente empurrado para trás pela ofensiva conjunta do 11º Exército Alemão do general Eugen Ritter von Schobert e do 4º Exército Romeno do general Nikolai Tchuperka. Com Schobert avançando para leste para cruzar o caudaloso rio Dnieper, coube aos romenos tomar Odessa, que se encontrava fortificada por elementos do 9º Exército Soviético. A ofensiva romena, acompanhada de perto pelo Marechal Ion Antonescu, foi iniciada em 8 de agosto,
com vanguardas romenas rompendo a primeira linha de defesa inimiga nos arredores do porto. A pressão foi mantida nos dias seguintes, mas em 13 de agosto, Antonescu ordenou uma pausa no ataque para permitir o reforço de um setor fragilizado, momento em que o comando soviético começou a reforçar Odessa por mar, aproveitando a brecha existente devido às baixas capacidades romenas na guerra antinavio. Ao invés de forçarem um ponto de ruptura, os comandantes romenos insistiam em ataques frontais ao longo de toda a linha soviética, situação que deu a Lyudmila Pavlichenko uma imensa quantidade de alvos para abater. A ferocidade dos combates por Odessa adentrou o mês de setembro, com os romenos apenas lentamente ganhando terreno contra a obstinada defesa soviética. Mas uma tentativa russa de abrir uma cabeça de ponte na extremidade mais frágil da linha inimiga acabou em completo desastre em 5 de outubro, quando um vasto ataque aéreo romeno e italiano devastou a área, forçando-os a retirar suas tropas. Os gigantescos desastres sofridos pelo Exército Vermelho na região de Kiev e o avanço do 11º Exército Alemão, agora comandado por Erich von Manstein, na direção da Península da Crimeia, forçaram Moscou a ordenar o abandono de Odessa e a retirada das tropas por mar para o porto de Sebastopol. Até aquele momento, Lyudmila Pavlichenko havia acumulado 187 abates contra romenos e alemães que atacavam as posições da 25ª Divisão de Rifles, e na noite de 14 para 15 de outubro, sua divisão foi evacuada de Odessa, permitindo que o 4º Exército Romeno ocupasse o porto no dia seguinte. Com as tropas de Manstein tendo irrompido pela Crimeia no começo de outubro, batendo completamente o 51º Exército Soviético, a defesa de Sevastopol ficou a cargo do general Ivan Petrov, comandante do Exército Costeiro Separado de 32.000 homens, incluindo a sargento Lyudmila Pavlichenko. Petrov ordenou a construção de imensas linhas sucessivas de proteção ao redor do porto, fortificando a área com vastos campos minados, metralhadoras, morteiros e artilharia de grosso calibre. As primeiras vanguardas alemãs atingiram as cercanias de Sevastopol em 30 de outubro, e a partir de então, Pavlichenko viu-se envolvida no mais intenso período de combate de toda a sua carreira. No mês de novembro, Manstein havia assumido o controle de toda a Crimeia, com a exceção de Sebastopol, mas a demora na chegada de reforços atrasou o início de sua ofensiva para 17 de dezembro. A primeira ofensiva de Manstein bateu-se contra determinada resistência inimiga, mas iniciando em 26 de dezembro, os soviéticos realizaram diversos desembarques na península de Kerch, zona defendida por uma única divisão alemã, e o perigo resultante fez com que Manstein cancelasse o ataque para desviar tropas para o leste e demolir as áreas de desembarque soviéticas, deixando Sevastopol apenas sob cerco. Essa situação de completa inatividade no front deu a Lyudmila Pavlichenko a chance de realizar longas patrulhas de sondagem da linha inimiga, nas quais localizava e abatia alvos individuais por todo o perímetro do porto, aumentando seu score de forma contínua pelos 6 meses seguintes. Nessas patrulhas, Pavlichenko usava os fuzis Mosin Nagant e também o semiautomático SVT-40, ambos munidos de lunetas de ampliação 4 vezes. Ela operava em companhia de um segundo sniper, e no começo de 1942, formou dupla com o tenente Leonid Kitsenko. Em pouco tempo, um romance surgiu entre os dois, e logo o casal solicitou ao regimento permissão para casamento. Em março de 1942, todavia, durante uma das patrulhas, um morteiro alemão feriu gravemente Kitsenko, com Pavlichenko puxando-o sozinha para a retaguarda. Ela conseguiu conduzi-lo até o hospital da divisão, onde ele foi operado emergencialmente pelo cirurgião Vladimir Pichelgaik, mas acabou morrendo em decorrência de hemorragia na mesa de procedimentos. Enquanto isso, Manstein finalmente conseguira recuperar o controle total de Kerch em 19 de maio de 1942, quando destruiu os últimos bolsões de resistência no leste da Crimeia. A partir daquele momento, seu foco seria finalmente a tomada de Sebastopol.
A atividade aérea alemã começou a intensificar-se contra o porto soviético, cuja conquista era vista como fundamental para assegurar o flanco sul antes do início da antecipada Operação Azul, que deveria levar o exército alemão até o rio Volga e o Cáucaso. A artilharia pesada alemã começou a martelar Sevastopol no começo de junho, antes da ordem do ataque geral ser dada no dia 7. No momento do começo do ataque alemão, Pavlichenko já havia se tornado uma figura temida entre os soldados inimigos, com recompensas já tendo sido oferecidas por sua eliminação. Ela já atingira a impressionante marca de 309 inimigos abatidos, entre eles 36 snipers. Mas no auge de sua eficácia como atiradora, o desastre aconteceu. Um estilhaço voou em minha direção, abrindo um corte profundo na minha bochecha, cortando o lóbulo da minha orelha direita, e a onda de choque da explosão tão perto feriu meu tímpano e me deixou atordoada. Eu fui levada para o nosso hospital divisional. O maravilhoso Dr. Pichel Gajek costurou cuidadosamente as minhas feridas. No dia seguinte, chegou a ordem para o batalhão médico preparar um grupo de feridos para a evacuação para Novorossiysk, e o doutor decidiu me incluir na lista de evacuados. Lyudmila Pavlichenko foi embarcada num submarino soviético que deixou o porto de Sevastopol dias antes de sua conquista pelos alemães em 4 de julho de 1942. A figura de Pavlichenko a esta altura já era conhecida por toda a União Soviética, e seu rosto foi transformado no retrato do heroísmo que Moscou buscava em momentos tão devastadores. Foi decidido que ela não voltaria mais aos combates, e devido à realização da Conferência Mundial da Juventude em Washington no mês de setembro, o Kremlin decidiu enviá-la para um tour de propaganda nos Estados Unidos. Em companhia de Nikolai Krasavchenko, delegado da Liga da Juventude Comunista, e do também sniper Vladimir Pshelintsev, Pavlichenko, já promovida a tenente júnior, chegou à capital norte-americana em agosto de 1942. Seu principal objetivo era elevar o apoio do público norte-americano ao esforço de guerra soviético e antecipar a abertura de uma segunda frente de batalha contra a Wehrmacht. Pavlichenko então foi apresentada à primeira-dama dos Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, que encantou-se com a ainda tímida atiradora e a convidou para uma recepção oficial na sede do Poder Executivo, tornando-a a primeira cidadã soviética a ser recebida na Casa Branca. Eleanor Roosevelt então convidou-a para segui-la num tour dos Estados Unidos, onde ela poderia falar à população sobre suas experiências como uma mulher na linha de frente soviética. A imprensa norte-americana, no entanto, inicialmente tratou-a mais como uma curiosidade, apelidando-a de garota sniper e questionando-a mais frequentemente sobre o uso de maquiagem na linha de frente e seu uniforme, considerado pouco feminino e que desfavorecia sua figura. Pavlichenko, entretanto, não se curvou ante esse tratamento e respondia às perguntas de maneira enfática e pragmática, dizendo-se orgulhosa por vestir o uniforme do Exército Vermelho e enfatizando o absurdo de se considerar maquiagem no meio de um combate tão feroz. Por fim, num discurso em Chicago, diante de milhares de pessoas, ela desabafou: "Senhores, eu tenho 26 anos de idade e já matei 309 ocupantes fascistas até agora. Não acham, senhores, que estão se escondendo por trás de mim por tempo demais?" O público, inicialmente atônito com a provocação, rapidamente explodiu em aplausos e urros de aprovação, e nos dias seguintes, Pavlichenko ganhou da imprensa o apelido de Lady Death, ou Dona Morte. O prefeito de Nova York, Fiorello LaGuardia, presenteou-a com um casaco de pele, e o famoso cantor de música country Woody Guthrie também compôs para ela uma canção, intitulada Miss Pavlichenko. Nos Estados Unidos, ela ainda ganhou uma pistola Colt M 1911 gravada, e em sua subsequente visita a Toronto, no Canadá, foi presenteada com um fuzil Winchester 70 com luneta telescópica, peça que hoje se encontra no Museu Central das Forças Armadas em Moscou. Em novembro, Pavlichenko seguiu para o Reino Unido, onde visitou Coventry, Birmingham
Londres e outros locais, recebendo a doação de aparelhos de raio-x para o Exército Vermelho. De volta à União Soviética no final do ano, Pavlichenko foi tornada instrutora de tiro, função que exerceria até o final do conflito, capacitando centenas de atiradores que seriam enviados à linha de frente na contraofensiva soviética a partir de 1943. Já tendo recebido a Ordem de Lenin em 2 ocasiões, a tenente Lyudmila Pavlichenko foi finalmente reconhecida pelo Presídium do Soviete Supremo com a mais alta condecoração militar nacional por bravura em campo de batalha, a Estrela Dourada de Heroína da União Soviética, em 25 de outubro de 1943. Um selo com sua efígie também foi lançado em comemoração aos seus feitos. Foi somente após a conclusão da carreira de combate de Lyudmila Pavlichenko que o Exército Vermelho autorizou a criação de uma escola especializada no treinamento de atiradoras de precisão para a ação na linha de frente, abrindo o caminho para as milhares de jovens que fizeram história durante o avanço final do Exército Vermelho até a Alemanha. Em 1945, Pavlichenko já havia atingido a patente de major quando passou para a reserva e pôde finalmente concluir a obtenção de sua graduação em História na Universidade de Kiev. Ela então conseguiu uma posição como pesquisadora no Estado-Maior da Marinha, permanecendo nessa função até 1953. Em 1956, ela assumiu um cargo no Comitê Nacional de Veteranos de Guerra, e no ano seguinte foi surpreendida em Moscou pela visita de uma velha amiga. Eleanor Roosevelt estava visitando a capital soviética e pessoalmente solicitou rever sua antiga companheira de viagem que conhecera em 1942. Após muitos arranjos políticos com a cúpula soviética, a ex-primeira-dama norte-americana foi levada até o apartamento moscovita em que residia Pavlichenko, e mesmo que sob vigilância constante da KGB, as duas puderam passar algumas horas conversando. A guerra, todavia, não abandonara Pavlichenko sem deixar sequelas. Ela sofria constantemente com os efeitos do estresse pós-traumático e depressão, e em 1961 novamente precisou de uma intervenção cirúrgica, quando foi mais uma vez atendida pelo velho amigo dos violentos dias em Sevastopol, Vladimir Pichlgayak. Em maio de 1968, ela ainda fez uma última visita a Londres, e em 1973, já com a saúde bastante deteriorada, foi entrevistada para um documentário estatal, no qual discorreu sobre o uso de snipers na Segunda Guerra Mundial. Maior atiradora da história com 309 abates em sua conta nos desesperados primeiros 12 meses da Frente Leste na Segunda Guerra Mundial, Lyudmila Pavlichenko sofreu um derrame no dia 27 de outubro de 1974, vindo a falecer em decorrência do acontecimento, sendo enterrada no sepulcro da família no cemitério de Novodevitch. Ela tinha 58 anos de idade. A história da Pavlichenko é um espetáculo, não é? E olha, mais uma vez eu vou te lembrar aqui da nossa Missão Átomo, hein? Então se você quer partir com a gente para conhecer o Projeto Manhattan de pertinho, é só clicar no link aqui, ou então leia o QR Code que também está aqui. Não perde essa oportunidade, porque ela não vai acontecer de novo, hein? Agora me diz você aí, já conhecia a história de Lyudmila Pavlichenko? Já assistiu o filme dela, o Bitva za Sevastopol? Conta pra gente aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, então compartilha ali com seus amigos, mas também dá um joinha pra gente e não esquece de se inscrever na Sala de Guerra para não perder mais nada, hein? Mais uma vez eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.